100% das previsões de mercado que a gente fez, a gente acertou no começo do ano. 100%. O que a gente falou que ia acontecer com a Bolsa, aconteceu. O que a gente falou que ia acontecer com o câmbio, aconteceu. Com juros, aconteceu. Com fundo imobiliário, aconteceu. Com fundo multimercado, aconteceu. Com criptomoeda, aconteceu. E não é que a gente falou assim, vai subir, vai cair. A gente falou, no primeiro semestre vai ser assim, no segundo vai ser assado, vai ficar acima de tal nível, vai ficar abaixo de tal nível, vai aquecer só a partir de determinado momento. A gente acertou tudo. É até meio assustador, porque tem sorte. Quando você acerta tudo, tem sorte. Quando você acerta a maioria, é eficiência. Tudo, aí entra um... E parecia que a gente tinha uma bola de cristal. Então, acho que nesse lado econômico, esse negócio surpreendeu todo mundo, mas a gente previu que isso ia ser positivo. O que é importante? Primeiro, é esse crescimento chegar para todo mundo, porque o PIB é uma grande média, né? Então, a história de, vamos crescer o bolo, depois vamos dividir o bolo. O Brasil segue com esse desafio enorme para fazer. E é óbvio, né? Quando você tem pessoas conseguindo emprego, a taxa de desemprego caiu bastante, mas um mérito do governo, a pergunta que a gente tem que fazer é, poxa, está sendo criado um emprego de qualidade? As pessoas estão ganhando bons salários, né? E todo indicador que a gente analisar, comparado com o do Bolsonaro, está melhorando em tudo. Está melhorando em tudo. O número de acidentes de trabalho despencou, tinha explodido. O risco de você ter um acidente de trabalho era muito maior no Bolsonaro do que já está agora com Lula, né? O risco Brasil, considerado lá fora, diminuiu, né? O salário mínimo vai aumentar acima da inflação, é pouquinha coisa, mas vai aumentar. Mas a verdade é que, e aí vem o lado que eu acho que a gente tem que ficar atento, se você quiser chamar de crítica, pode chamar de crítica, tem áreas importantíssimas que a gente não andou nada, zero. Então, por exemplo, reforma agrária, andamos zero. E foi importantíssimo, os movimentos que lutam pela reforma agrária foram importantíssimos para eleger o governo Lula. E não só não fizemos nada, como as declarações do Lula e dos ministros foram declarações querendo se afastar ali do MST, dos movimentos que lutam pela reforma agrária. E na única, um pouco mais que teve assim, falou, não, nós temos que arranjar terras públicas para isso. Não é só terra pública, é terra também privada que está com problema de escravidão, com dívidas milionárias, com problema de crimes ambientais, tudo isso está, ou não está cumprindo sua função social, tudo isso está na Constituição. Mas se falar isso, aí vai pegar mal. Não tem que falar, entendeu? Os ministros, a gente tem ministros que são os melhores que podiam ter para determinadas pastas. Silvio de Almeida, um cara espetacular. O Haddad, eu acho um cara espetacular, entendeu? O Galípolo, que está no Banco Central, um cara fenomenal. Você pega, enfim, a Aniele, a Sônia Guajajara, tem várias pessoas muito boas. Agora, você tem pessoas que são horrorosas, são muito ruins, que é o Fufuca, o Juscelino Filho. Eu acho ruim o Alexandre Silveira, lá da Minas e Energia. Múcio. O Múcio. E o ponto é o seguinte, o que esse ano é importante para as pessoas verem? Se fizer a receita, que é a receita de minimamente distribuir renda, de você canalizar recursos, em vez de ser para comprar arma, para mandar um matar o outro, não sei o quê, para você colocar os recursos para atividades que sejam atividades que unam o país, que levem para todos os estados obras, enfim, tragam essa ideia de um país que valoriza a sua indústria, tragam a ideia de um país onde os mais pobres tenham alguma renda acima da inflação, etc. Não tem como não crescer. Eu já falei isso aqui. Não tem como não crescer. Quando você faz derramar recursos nas camadas mais pobres da população, o país cresce, é óbvio. E quando você sequestra esses recursos para os mais ricos, como fez Guedes e Bolsonaro, o país para de crescer, é óbvio. Não tem mistério. O pessoal falava de Chile, que foi um milagre econômico da América Latina durante 2 décadas, só não fala que a Bolívia cresceu o dobro no mesmo período. O dobro. Mas ninguém falava da Bolívia. Por quê? Porque era gerida por um indígena.
Mas as taxas de crescimento eram o dobro. Na Bolívia, ninguém fala isso, a idade mínima da aposentadoria subiu em vez de cair. Subiu em vez de cair. Entendeu? Eles fizeram um plano, que foi um plano dentro do que eles podiam fazer, é um orçamento muito pequeno, né? É um país que foi muito empobrecido, mas um plano de renda básica, lá universal, para todo mundo, eu esqueci o nome do plano, mas para todo mundo poder, renda dignidade, alguma coisa assim. E fez o contrário do que manda a cartilha neoliberal. Cresceu o dobro do que cresceu o Chile. Privatizou todo o setor de óleo e gás. Tudo o contrário. Mas ninguém mostrou. Ah, mas a Bolívia tem um PIB que é 1/10 do PIB do Chile, ordem de grandeza. O PIB tem um PIB que é 1/10 do PIB do Brasil. Todo mundo compara o Brasil com o Chile. Eu só estou mostrando o seguinte. Tivemos um ano que foi um ano positivo, mas um ano que tem coisas que a gente tem que ficar atento. O Lira ganhou mais poder, o Centrão ganhou mais poder. O que Lindbergh falou ontem, o deputado Lindbergh falou ontem, é verdade. A gente está montando uma bomba e está ficando cada vez mais refém de um negócio que depois não dá para tirar. Os caras estão dando recado que tem os votos para fazer o impeachment. Entendeu? Então a gente tem que ter cuidado, porque cresceu 3%. Aí daqui a pouco, não cresceu 3%, cresceu 2%, teve crise ali, acabou o sonho. E não mudou nada, porque estruturalmente não está mudando nada. E a gente viu, os ministros, que são os ministros bons, fazem assim coisas maravilhosas. Os que são ruins não fazem nada. Para que ter os ruins? Para ter o apoio político. Pô, a gente vai ter os caras ruins tendo poder, não vamos ter nada de enfrentamento. Nada de enfrentamento. Então, eu acho que é isso, meio que o meu resumo do ano. Foi um ano onde a gente cresceu o que eu esperava desde o começo do ano, eu tenho tudo isso gravado, né? Está fazendo uma reforma tributária que simplifica os impostos, mas não é reforma tributária. Essa reforma tributária não é a reforma tributária pela qual o campo progressista luta. Não é. Não é. Essa reforma tributária, só para a gente falar o que é. Tá? Aí depois a gente fala se é bom ou se é ruim, até porque tem pontos positivos. Mas essa reforma tributária é a reforma tributária que a direita sempre defendeu. Essa reforma tributária é a reforma que simplifica os impostos. E essa reforma foi a que passou. É importante passar? É importante simplificar os impostos, porque os impostos no Brasil são um caos. Mas foi essa que passou. A reforma tributária que faz redistribuição de renda, essa não passou, essa ficou para depois. Mas a taxação dos super ricos, a gente falou, teve a parte dos investimentos offshore, que é um mínimo avanço, mas é um avanço, e dos fundos exclusivos foi um presente para os bilionários do Brasil. A gente deu um desconto de metade do que eles deviam. Metade das últimas décadas. É um desconto, essa é a verdade. Eu falei aqui, nunca ninguém me desmentiu em lugar nenhum. Pelo contrário, 2 semanas depois saiu na Carta Capital, um monte de lugar, exatamente o que a gente falou. É um fato. Fato contra fato não tem argumento. Então a gente não fez. Podemos fazer ainda. Está na mão do governo fazer. Mas não podemos acreditar que fizemos uma reforma tributária. Pelo menos não a que a gente acredita. A gente fez o que a direita acredita. A gente não fez o que a esquerda acredita. Então são essas coisas que eu acho que a gente tem que seguir lutando. Porque aí a gente cresce o bolo, né? Mas divide o bolo. Não adianta crescer o bolo. Se olha China e Índia, as duas crescem o bolo. Uma divide, a outra não divide. Olha a situação da China e da Índia. Vai, pega qualquer um, faz o pacote de turismo da tia Augusta, não tinha uma tia Augusta aí, que o negócio dele? Pega aí o pacote da tia Augusta, vai dar a volta na China, vai dar a volta na Índia. E vai ver a diferença entre crescer muito e distribuir e não distribuir. Então, é com isso que a gente tem que se preocupar. E, assim, vou repetir isso, o governo tem nomes excelentes. A gente falou Silvio Almeida, aí tem a Sônia Guajajara, tem a Marina Silva, tem a Anísia Trindade, tem Aniele Franco, etc. Mas não adianta ter um monte de nome bom com orçamento de 50 milhões, 30 milhões para coisa, 10 milhões para o outro. Aí, tem 1 bi, aí tu vai ver do que pode gastar do 1 bi de verdade, 10 milhões, entendeu? Enquanto isso, tu pega um Zé Dendago, tipo esse Juscelino Filho, pega a Caixa Econômica Federal, pega o Fufuca agora com essa Caixa Econômica Federal que vai ter um monte de dinheiro de aporte, porque é o ministro dos esportes. Então, a turma está de olho, Caixa e Ministério dos Esportes, por causa dessa história de aposta. Essa turma vai ter um monte de bilhão. Então, não adianta dar para os caras ruins bilhão e para os caras que a gente gosta, que são os caras que mudariam o país, migalha. Milhão para um, migalha para o outro, não funciona. Então, essas que são as lutas que a gente tem que seguir. E esse é o meu balanço, assim, crítico. Crítico no sentido não de... Crítico não quer dizer ruim.
né? Você vê a crítica de cinema, tem um que ganha 5 estrelas. Então tem coisas que eu acho que a gente foi bem, tem coisas que eu acho que a gente pode melhorar.